pouco com os irmãos aqui nessa noite sobre a igreja nos lares e queremos também olhar para a nossa igreja como a igreja primitiva se reunindo nos lares e conversar um pouquinho com os irmãos sobre como essas reuniões devem acontecer, né? E qual é a nossa expectativa em relação a este momento em que a igreja está vivendo, né? Vamos dizer, mas a igreja já se reunia, sim, né? Mas este é um novo tempo, né? Em que a igreja está vivendo, né? É um novo tempo em que nós vamos também viver com a igreja nos lares. E para isso eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. É um texto bastante conhecido de todos nós, lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Assim como você está, com muita reverência na palavra do Senhor nosso Deus, do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Atos 2, 42 a 47. Novamente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós pedimos, fala conosco nesta noite e mostra, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós neste tempo, como o Senhor mostrou para a igreja nos seus primórdios, para que nós também, Senhor, possamos, nesta mesma fé, neste mesmo zelo pela sua palavra, nesta mesma alegria, com os corações, Pai amado, lançados na tua presença, possamos também, Senhor, louvar, exaltar e glorificar-te em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, a igreja primitiva nos ensina que ela começou nos lares. Começou o trabalho nos lares, na comunhão nos lares. E se desenvolveu dentro dos lares. Porque nós vamos observar Atos dos Apóstolos falando da igreja dentro dos lares, né? E depois Paulo vai saudar os irmãos, lá no capítulo 16, onde as igrejas estão dentro dos lares. E Paulo, inclusive, saúda os santos que estão na casa de César. Mesmo dentro do palácio existiam aquelas famílias que se reuniam e que serviam ao Senhor, o nosso Deus. Eles estavam se reunindo nas casas, eles estavam em comunhão nas casas. E a nossa igreja, amados irmãos, a Igreja Presbiteriana Independente de Agudos começou na casa. Começou na casa do seu José Celestino de Aguiar. E durante muito tempo esta igreja se manteve nas casas. Porque o nosso templo, a pedra fundamental desse templo, foi lançada em, quem que me ajuda? 1905 foi a organização. Mas a pedra fundamental daquele templo que existia aqui, quem se lembra? Era aquele templo que estava, a foto estava ali no fundo, né? 1918. Então, 15 anos a igreja funcionou nas casas. Porque não era permitida a construção de templo evangélico na cidade. Ninguém vendia o terreno para que a igreja pudesse construir. Então ela ficou nas casas. Em 1918, ela construiu o seu templo. Amados irmãos, eu gostaria que você pudesse imaginar esse texto aqui sendo vivido por nós hoje. Eu gostaria que você pudesse imaginar esse texto sendo vivido por nós hoje, né? Numa igreja
perseverante na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que ama estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Essa é uma característica, né, dos presbiterianos. É o zelo pelo ensino, é o zelo pelo estudo da palavra, né? Em tudo que nós vamos fazer, nós sempre estamos preocupados, como está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Os nossos louvores, nós sempre estamos preocupados, o que é que nós estamos cantando e o que é que está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. O nosso culto, como nós vimos hoje, né? Vários textos lidos, porque o nosso culto acompanha uma liturgia dentro da palavra do Senhor, o nosso Deus. Porque nós precisamos de ser bíblicos, né? Precisamos ser bíblicos, porque o que saímos fora da palavra do Senhor nosso Deus não agrada ao Senhor nosso Deus. E a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: ai daquele que mudar um tio, ai daquele que mudar alguma coisa nessa palavra, porque ela é a palavra do Senhor, o nosso Deus. E eles viviam nessa perseverança, né? E na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Então eles estavam sempre juntos. Havia muito temor no coração deles. O que é temor, né? Temor não é medo, né? Temor é sentimento de adoração, de reverência na presença do Senhor, o nosso Deus. E por causa desse temor na presença do Senhor nosso Deus, a Bíblia diz que muitos milagres aconteciam ali no meio deles. Uma coisa gostosa, né? Eles amavam estar juntos. Eles estavam sempre juntos, né? Quando é que nós nos identificamos com a palavra do Senhor, o nosso Deus? E quando é que nós nos identificamos como igreja de Cristo Jesus? É exatamente quando nós amamos estar juntos. Nós gostamos de estar juntos. Tem um evento da igreja? Nós estamos ali. Tem uma oração? Estamos juntos. Gostamos de estar na igreja. Os adolescentes têm aprendido a viver isso, né? Eu só estou sonhando que eles aprendam a viver isso, que é usando na vida da igreja com todos os irmãos, não só entre os adolescentes. Eu estava saindo da igreja ontem, eu encontrei com o Diogo, vindo da casa dele sozinho, né? Para a igreja, né? Quando que eu imaginar o Diogo, né, neto do presbítero Heraldo, vindo sozinho para a igreja, né? Então isso tem sido assim algo maravilhoso para vivermos nesse tempo, gostar de estar junto, gostar de estar na igreja. O encontro nosso não é algo pesado. A nossa comunhão não é algo onde nós vamos e ficamos aflitos por aquilo que vai acontecer ou que pode acontecer. Não, é algo gostoso onde nós vamos para nos encontrar com os nossos irmãos, estar na comunhão com os nossos irmãos e servir a esse Deus maravilhoso, e servir a esse Deus glorioso. E a coisa era tão boa, que eles estavam igual os discípulos com Jesus, lá no Monte da Transfiguração, quando Pedro disse: ó Jesus, vamos construir aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, e outra para Elias, nós vamos ficar por aqui. O Senhor disse: não vamos ficar por aqui não. É que estava tão bom aqui, Jesus, vamos ficar por aqui, né? E eles amavam tanto estar juntos, que eles venderam as suas propriedades e foram ficar juntos, né? Já imaginou? Terminou o culto, os irmãos falaram: pastor, nós não queremos ir embora. Nós vamos ficar aqui na igreja mais um tempo. Nós vamos tomar um café, nós vamos bater um papo, e nós vamos cantar mais um pouco. Nós vamos cantar mais um pouco. Eu acho que nós cantamos muito pouco hoje. Eu acho que nós meditamos muito pouco na palavra do Senhor. Vamos meditar um pouco mais hoje, pastor. Nós vamos querer ir embora, não, né? Isso estava acontecendo com eles, por causa desse amor e por causa desse temor diante do Senhor nosso Deus. E eles perseveravam diariamente. Não era 1, 2 vezes por semana não, né? O negócio deles era diariamente buscando a presença do Senhor, o nosso Deus, no templo e de casa em casa. Então veja bem que era algo assim de Deus mesmo, né? Do reino de Deus mesmo, porque eles
amavam estar juntos, gostavam de se encontrar, né? Como é bom quando a gente sai de viagem, né, e fica uns dias fora de casa, a gente sente uma saudade de casa, né? Dura quando a pessoa não sente saudade de casa, né? Dura quando fala assim, ó, você vai para sua casa. Ah, eu tenho que ir para minha casa, agora é verdade, eu tenho que ir para minha casa, né? Que coisa chata ir para minha casa, né? Já imaginou você se sentindo assim em relação à casa do Senhor nosso Deus também? Hoje tem culto, tem culto hoje de novo. Mas eles não se sentiam assim, eles sentiam, olha, tem culto, vamos estar lá na comunhão com os nossos irmãos. E fazendo, amados irmãos, esses cultos, essas celebrações, a Bíblia diz que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Deus ia trazendo outras pessoas que viam a alegria que eles tinham e o prazer que eles louvavam a Deus, que eles diziam, eu quero conhecer esse Deus deles. Eu quero saber como é que age esse Deus deles, porque não é possível que a pessoa goste tanto de estar junto, goste tanto de culto, louve tanto o nome do Senhor nosso Deus, ame tanto a Deus assim. Queremos conhecer esse Deus, porque deve ser bom esse Deus, né? Porque a propaganda é muito grande. E nós queremos, amados irmãos, que a nossa igreja, durante este ano, quando nós estaremos com a igreja nos lares, que você possa se sentir assim nas nossas reuniões, nos lares. Que você possa ser despertado pelo Espírito Santo de Deus para viver essa igreja que os irmãos viveram lá no início, hoje. Uma igreja que ama estar reunida, uma igreja que se encontra nos lares, uma igreja que é edificada dentro dos lares. Como é que isso vai funcionar, né? Nós teremos sempre, em cada grupo, a casa que vai receber você, né? Vai ser aquela casa do anfitrião que vai receber você. Cada grupo vai ver como é que ele se adapta melhor nessa questão, né? Então você vai ter um anfitrião. Esse anfitrião vai te receber lá na casa, né? Como você é recebido aqui na igreja, você vai ser recebido também na casa desse irmão. Tá bom? Eu estou falando aqui, mas os adolescentes também terão, né, um encontro deles nesse formato também. Por quê? É o formato em que nós decidimos trabalhar esse ano. Os jovens também vão trabalhar nesse mesmo formato. Então, você vai ser recebido lá na casa. Ah, vai ser lá na casa, né? Vai ser lá na casa da Mariana. Está pronto, aquela casa está aberta, lá cabem uns 20 jovens lá dentro, com 20 adolescentes. Não, põe um pertinho do outro assim, acho que dá, né? Fica um encostadinho no outro, acho que dá, né? Aí os adolescentes vão se reunir lá e vai ser aquela festa lá na casa da Mariana, né? Na casa da Alziana. E a Mariana vai estar recebendo todo mundo, e recebendo todo mundo com alegria. Ai, que bom que você veio na minha casa hoje, que bom que você veio, puxa vida, né? Eu gosto de estar junto com você, e que agora você na minha casa, que maravilha, que é poder ter você aqui na minha casa. Vem cá, ó, senta aqui, esse aqui é o seu lugar, né? Ó, senta você aqui, né? E você começa a receber as pessoas com alegria ali na sua casa. É assim que vão acontecer as reuniões nos lares este ano, né? Vai haver muita alegria, muita expectativa da chegada das pessoas nas casas, de você poder estar na casa de alguém. E não importa se a sua casa é aquela casa, né, que tem um sofá bonito, se a sua casa é aquela maravilha, ou se a sua casa é aquela casa mais simples de todos. Eu acho que hoje não tem ninguém que não tenha uma casa de chão batido, pelo menos os irmãos aqui. Mas se tivesse, seria nesse lugar também que nós seríamos recebidos, e seríamos recebidos com muita alegria, porque nós estaríamos em comunhão com os nossos irmãos e servindo ao Senhor, o nosso Deus, né? Os irmãos já visitaram alguma casa de chão batido, só de terra? Em Bofete tinha uma irmã, que ela veio de São Paulo e construiu uma casa na entrada da cidade. A casa dela era de chão batido, terra. O seu filho sofreu um acidente, estava na cadeira de rodas. E sofria muito.
mas ela amava estar na casa do Senhor. E ela amava receber as pessoas na casa dela. Sendo uma casa de chão batido só de terra, como ela recebia a gente na casa dela. Com uma alegria, com uma satisfação, né? Não tinha muita coisa, mas sempre tinha um cafezinho, né? E ela recebia a gente com aquela alegria, e aquele filho naquela cadeira de roda, que ela pegava da cadeira de roda e colocava na cama, da cama na cadeira. Mas ela tinha alegria em receber as pessoas na sua casa, porque ela sabia que aquela casa era a casa que Deus havia lhe dado ali. E ela tinha gratidão a Deus por causa daquela casa. E por ela ter gratidão a Deus por causa daquela casa, ela nunca tinha vergonha da sua casa, nem da sua situação e nem do seu filho. Então, amados, nós vamos nos sentir assim na casa dos nossos irmãos nesse período. Quando você chegar, você vai ser bem recebido, né? Vamos ter ali aquele momentinho de conversa, um quebra-gelo ali para, né, todos se interarem, né? Eu espero que tenha alguns que vão até direto do trabalho, né? Olha, não vai dar tempo de ir para casa, então eu vou para o culto, assim mesmo, depois do culto eu vou lá para minha casa, eu tomo banho e vou dormir, mas eu preciso de estar nesse encontro, eu preciso de estar nessa reunião com os meus irmãos, né? Então é sempre bom ter um cafezinho, uma bolachinha, se for possível, né? Depois desse momento, né, gostoso assim, de encontro, de recebimento, né, de alegria, né, de compartilhar do dia ou da semana, né? Aí vem um tempo de louvor e adoração. Aí você vai cantar com os irmãos, vai celebrar com os irmãos a gratidão por esse Deus maravilhoso que nós temos e que tem cuidado de cada um de nós e que tem nos dado essa oportunidade de sentir igreja, não somente aqui, né, mas igreja nas casas, porque na igreja nas casas nós vamos nos conhecer. Na igreja das casas nós vamos nos conhecer. Aqui, muitas vezes você conhece o irmão, sabe por onde? Pela nuca. Você senta atrás dele, né? Então, aquela é a nuca do Dito. Aquela é a nuca do seu Nelson. Mas quando você encontra com o seu Nelson na rua, você nem conhece o seu Nelson, por quê? Você só conhece a nuca dele. Então, se os irmãos, né, passar na rua, algum irmão te cumprimentar, ou, né, se não conhecer você, fica tranquilo que ele conhece a sua nuca. Vira de costas para ele que ele vai te conhecer, né? Nos lares não. Nos lares nós vamos estar compartilhando do nosso dia a dia, da nossa comunhão, vamos estar louvando ao Senhor juntos, né? É claro que vamos ter que providenciar, né, as folhas ou um cancioneiro para que os irmãos tenham lá dentro lá na casa também, né? Uns 10 minutos assim gostoso de louvor, como nós fazemos aqui no templo, né? Aliás, parabéns às meninas, viu? Se louvaram, uma benção, viu? Louvor de vocês, sei que fica faltando, viu? Olha, a Ana, olha, não foi uma benção mesmo? Você treinou bem ela, hein? Glórias a Deus por isso. E depois desse tempo, você chegou, você foi bem recepcionado, né? Você se sentiu amado, sentiu parte da família, você cantou louvores ali ao Senhor, né? Aí vem um momento da instrução e do aprendizado da palavra do Senhor nosso Deus, né? Quem ministra sempre é o líder do grupo, né? O grupo vai ter um vice-líder também, para que possa estar desempenhando depois essa função da multiplicação do grupo, né? E o anfitrião e o secretário só para analisar e receber, né, os nossos irmãos. Não vai ser muito tempo de duração não, né? Vai ser em torno de uns 20 minutos de ministração da palavra, né? Mas não vai ser sermão também não, né? A Alziana até falou assim: pastor, já imaginou se nós fizermos uma reunião na casa e aí o senhor prega durante... Não pode ser assim não, viu? Vai ser um tempo assim de conversa na palavra do Senhor nosso Deus, né? De meditação na palavra do Senhor. Lê o texto, pergunta, responde, compartilha, para que possa haver um aprendizado, né, de todos. Aquele momento de tirar dúvidas, né, a respeito daquilo que nós não entendemos, né, aquilo que nós não compreendemos. Vai ser um momento assim gostoso. Dona Dilma tem feito isso, né, Dona Dilma, no grupo lá, né? Mas que seja um momento gostoso, onde você queira voltar para estudar a palavra do Senhor, o nosso Deus. Fique tranquilo, vai ser um momento bem gostoso, né, de comunhão e a participação de todos, né?
será um ambiente bem tranquilo, né? De conversa, comunhão e aprendizado. Amém? E em quarto lugar, tem a parte da evangelização. Como é que funciona essa parte da evangelização? Essa parte da evangelização, quando nós já tivemos momento de comunhão, já louvamos o nome do Senhor nosso Deus, já estudamos a palavra, e aí nós dizemos assim, ó, é tão bom estar aqui, né? Ah, que gostoso que é que nós estejamos reunidos aqui juntos, né? Sabe quem eu gostaria que estivesse aqui? O meu primo, o meu vizinho, o meu irmão. O meu amigo, ele gosta muito de conversar sobre a Bíblia. Ele precisa estar aqui nesse grupo para conversar a respeito da Bíblia. Então nós vamos orar pela vida dele, para que Deus esteja trazendo ele para estar junto conosco, aprendendo da palavra do Senhor, o nosso Deus. Então nós teremos, né, comunhão, teremos adoração, teremos instrução da palavra, teremos a evangelização, e depois o que fica no nosso coração é que nós estamos saindo dali, amados irmãos, né, como enviados do Senhor, né, porque nós precisamos viver essa palavra, porque essa palavra que é boa, ela precisa ser vivida no nosso dia a dia, no poder e na ação do Espírito Santo, em todos os lugares e em todos os momentos. Nós precisamos ter essa palavra no nosso coração. Quem trabalha conosco precisa sentir que nós temos essa palavra não somente recebida aqui na igreja, não somente, mas onde nós estivermos. Nós vamos nos encher da palavra do Senhor nosso Deus. Preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que a boca fala. Então, quando você chegar perto de alguém, você logo conhece a pessoa. Por que motivo? Ela fala daquilo que o seu coração está cheio. E nós queremos, amados irmãos, como a igreja primitiva, que estejamos cheios da palavra do Senhor, para que onde nós chegarmos, nós possamos compartilhar desta palavra que abençoa, dessa palavra que cura, dessa palavra que liberta, dessa palavra que traz salvação e vida eterna. Nós vamos viver intensamente essa palavra, vamos cumprir o ID de Jesus nas nossas vidas, vamos ser sal e vamos ser luz sobre a face da terra. Esses adolescentes lá na escola, vão falar de Jesus para as pessoas. Olha, eu fui no retiro e tive um encontro com Deus. Eu fui num retiro e ouvi a voz do Senhor nosso Deus. Eu fui num retiro que mudou a minha vida e a minha visão a respeito de Deus e a respeito da minha vida, de quem eu sou e de quem Deus é para mim. Você precisa conhecer esse Jesus. Você tem uma vida muito sofrida, muito angustiada, muito triste, não é? Você precisa conhecer esse Jesus que transforma a vida das pessoas. Nós vamos compartilhar isso no nosso trabalho, com os nossos amigos. Nós vamos ser sal e vamos ser luz sobre a face da terra, amados irmãos. Nós precisamos fazer isso porque nós entendemos que isso é bíblico. Lá em Mateus 4:23 diz que Jesus saiu para anunciar. E quando ele saiu para anunciar, ele pregou a palavra e muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram salvas. Portanto, não tem como nós ficarmos aqui dentro da igreja ouvindo a palavra e vamos para a nossa casa. Na igreja, ouvimos a palavra e vamos para a nossa casa. Ouvimos a palavra e vamos para a nossa casa. Mas daí o que mudou? Ouvimos a palavra e vamos para a nossa casa. Mas e daí o que mudou? Não, nunca muda nada. Lá em casa é tudo a mesma coisa. Mas se não mudou nada é porque você não ouviu a palavra. É porque você não sentiu a presença de Cristo Jesus na sua vida. Então, amados irmãos, a igreja nos lares, né, vai nos levar a essa comunhão, a essa transformação e a viver nessa comunhão, para que mais casas e mais lugares e mais pessoas sejam alcançadas. Imagine você, né, está lá ministrando, de repente alguém diz para você, olha, ô Elisete, eu quero participar da multiplicação desse grupo. Né? Quem que é o outro líder que está aqui também? Né? Juliana,
Pastora Juliana, eu quero ser líder aqui, porque eu quero depois estar ministrando para um grupo, né? Dona Dilma, eu quero estar liderando um grupo também. Aí chega uma adolescente e fala para a Uziana, Uziana, eu quero montar uma célula lá na minha casa. Chega um jovem e fala para o Lucas, Lucas, eu quero montar, você não vai poder vir aqui, você está lá em Bauru, mas eu quero montar uma célula de estudo lá na minha casa. E você já imaginou as pessoas ouvindo a respeito do que está acontecendo nas casas e alguém chegar e dizer o seguinte, olha, oi Dilene, pode ser lá na minha casa a reunião? Né? Olha, eu acho que eu quero essa reunião lá na minha casa, porque eu tenho ouvido falar a respeito dessas reuniões e que tem sido abençoada, é abençoador. Imagina, amados irmãos, pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus, pessoas sendo visitadas na ação do Espírito Santo de Deus lá na sua casa, pessoas sendo salvas, sendo libertas lá na sua casa. Às vezes nós estamos ali, nosso vizinho tão perto está sofrendo tanto. Às vezes nós estamos ali, mas tem um amigo nosso do trabalho ou conhecido que você sabe está passando por tanta dificuldade, mas ele não vai na igreja. Por quê? Porque chega no domingo, ele está cheio de coisa. Mas durante a semana, lá na casa, ele vai. Durante a semana, lá na casa, ele vai porque é diferente, é um ambiente com poucas pessoas. Imagine esses dois lados, o culto e as casas, como se fosse assim, uma águia voando. Uma das imagens que nós temos a respeito do Senhor nosso Deus é a águia, né? Aquele voo soberano, bonito. A igreja precisa viver dessa forma. De um lado são os cultos na igreja, mas do outro lado são os cultos nas casas. A nossa vida cristã, como igreja, seja como o voo da águia. Temos esse equilíbrio, onde nós estamos cultuando na igreja, mas também nós estamos cultuando nos lares. Estamos cultuando nas igrejas, mas estamos também nos lares. Estamos vivendo este momento de Deus, não somente na igreja, mas também nos lares. Eu quero concluir dizendo para você que tudo isso que nós estamos falando está aqui no Salmo de número Atos capítulo 2, o verso número 42 e 47, o versículo 47 diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É Deus que acrescenta, amém? Então o que você precisa fazer? Não tenha medo de participar de um grupo. Ah, pastor, mas eu vou participar de um grupo agora, né? Lá daquele lado da cidade, mas eu não gosto disso, não tem problema, procure o grupo que você quiser participar. O importante é que você esteja em um grupo. Pode ficar sossegado que não vai virar panelinha, não. Mas pode virar um panelão, né? Porque pode ir multiplicando bastante, né? Crescendo bastante, e aí vai ser uma bênção. Glórias a Deus por isso, né? E na igreja a gente tem que entender uma coisa, né? Às vezes existe aquela reclamação, mas um é mais próximo do outro, né? A Dona Dilma é mais próxima do pastor, né? Ou a Edilene é mais próxima da Beti, né? É normal que essas coisas aconteçam. Muito normal que as coisas aconteçam. Nós nos identificamos com algumas pessoas mais do que outras. Mas isso não é panelinha, isso é comunhão. E a igreja é feita de comunhão. Então não tenha medo, né? E vamos louvar e conhecer mais e mais o Senhor e evangelizar. Amém? Todos estão aí prontos para que nos reunamos nas casas a partir dessa semana? Amém? Amém? Então tá bom. Vamos viver isto que a igreja de Atos Apóstolos viveu. Na ação do Espírito Santo de Deus. Combinado? Feche teus olhos, vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Deus, por esse dia que é o dia do Senhor e que nós nos reunimos aqui na casa do Senhor, nosso Deus. Fala conosco, Senhor, meu Deus, através da Tua palavra sempre, Senhor, para que possamos compreendê-la aqui na Tua casa, mas possamos, Deus, também vivê-la lá na nossa casa, no nosso dia a dia, Senhor. E agora, Deus, quando a igreja, Senhor, começa a viver, Senhor, meu Deus, ó Pai, a igreja nos lares, que o Senhor, ó Pai amado, esteja dirigindo e orientando, Senhor, meu Deus, cada vida, cada coração, Senhor, meu Deus, cada lar, cada família, Senhor, para que, ó Deus, essas reuniões sejam edificantes, Senhor, sejam, ó Deus, momentos de alegria, sejam momentos, Senhor, meu Deus, de aprendizado, sejam momentos, ó Deus, de edificação, de cura, Senhor, de libertação, de saúde, Senhor, e de muita comunhão, Senhor, essa comunhão que nos cura, essa comunhão em Cristo Jesus que nos sara, essa comunhão que em Cristo Jesus está a saúde, Pai, ó Deus, dá-nos, ó Deus, essa bênção, e que possamos viver, Senhor, a igreja nos lares, de forma tremenda e maravilhosa, Senhor, onde os lares, Senhor, se tornam extensão da igreja, Senhor, e a Tua igreja acontece nos lares para o louvor da Sua glória e para a glória do Seu nome, Pai, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Amados,